Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Sabe o que, é que você faz? Você desmatricula de uma universidade pública, matricula na particular lá. Lá eu não vou fazer isso. Se você quiser pegar alguma parada nossa, você pede permissão antes. Só isso. Vale então, né? Valeu? Vou pedir não, valeu não. Olha só. Ei. Valeu sim, meu irmão. Se não for essa porra, desliga essa merda aí, meu. Olha só que beleza! Só faltou tocar isso na aula da universidade pra ter corrompida! Tá maluco, irmão? Se eu sou o diretor disso daí, eu boto isso aí lá no falante da sala pra tocar. Cala a boca aí, merda! Vocês são tudo burro! Inclusive, essa aula aqui é psicologia, desenvolvimento psicológico posto em vários canais, YouTube e TikTok, para mim decepcionou muito enquanto professor. Eu vou falar um ponto. Eu, tanto eu quanto a Ofélia, a gente veio de muito longe para estudar aqui na UNB, para tentar crescer, para chegar a ser exposto dessa maneira, sem autorização nenhuma. Mas você é um professor X, como o outro é um Y para mim. Eu venho mostrar o que acontece dentro das aulas da qual eu faço parte. Não tenho nada pessoalmente contra você ou contra qualquer pessoa aqui. Nossa, mas que Nada. Poxa, não tá nesse moleque ainda? Ah, não seja por isso, ô Ruperto. Manda seu Insta aí. segredo. A UNB tem um pensamento mais predominante à esquerda. Isso não é segredo. Mas as pessoas querem saber o que acontece dentro. Eu fiz o processo Agora ele, ó. administrativo correto de passar no vestibular para estar aqui, tô aqui. Você fez parte do militarismo 8 anos, não foi? Sim. Eu tenho certeza que se eu for lá, o pensamento que vai ser predominante lá vai ser outro oposto. Toda instituição, todo espaço vai ter um pensamento que é predominante. E mesmo aqui nesse pensamento predominante, você nunca foi silenciado. Você sempre pode falar o que você quis aqui. Quando você chega no vídeo e fala, invadi uma aula, não sei o quê. Ah, isso ali é como a internet funciona. É só o primeiro vídeo. É justamente pelo fato de ter um pensamento predominante que é um Brasileiro problema. médio mandou R$5. Para introduzir o quadro. Pelo amor de Deus, eu acabei de explicar que é uma Mas você metáfora. consegue perceber Pelo amor de Deus. como que as Tá pessoas- explicado. Você acha que alguém sabe o que é metáfora? Explicado em todo comentário fixado lá. Você consegue perceber como as pessoas se sentem expostas? Não é Você sobre. expõe as Pois é, pessoas. não é sobre expor pessoalmente ninguém. Faça o vestibular e vem. Todo mundo aqui são alunos X de uma federal, só tô mostrando o que acontece no meu Você pede contexto. Pix, você tá ganhando dinheiro com a nossa fala. Já tem gente monetizando ele. Tá ganhando dinheiro com a nossa causa. O cara vai virar o urubu da universidade. É o urubu da causa. Com certeza. O próprio vídeo da nossa aula. Como assim, gente? Tá vendo que me negócio? Fudeu. Agora vou rotular o cara de urubu também. Isso é louco. Ganhar dinheiro em cima do vídeo. É assim que a internet funciona, qual que é o segredo? Mais dinheiro a pessoa ganha, entendeu? Quanto mais alcance tem, mais curtido. Aí você tá ganhando Pois é, dinheiro. o rosto que aparece nos meus vídeos lá, é o meu rosto ou é o de vocês? A interlocução que vocês fazem comigo, eu obrigo alguém a fazê-la comigo? Eu coloco alguma fala da qual eu não faço parte? Você falou pra gente que você ia gravar. Desculpa, que loucura. Eu acabei de explicar juridicamente, enquanto alguém com conhecimento jurídico, que não é preciso, cara. Não é preciso, eu não preciso disso. Tenta colocar numa peça jurídica lá. Tenta colocar o seu argumento lá pra você passar vergonha no judiciário, além de ir nos meus vídeos. Tenta colocar lá. Eu penso que essa questão que a pessoa disse sobre... Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença. Certo. A música é boa, o cantor é péssimo. Dito isso, vou fazer de conta que eu tô na universidade. Eu vou dar um mijão, mas não vou voltar mais. Mandou R$5. Que uma coisa que a gente tem que observar é uma coisa que a gente tem que observar e que desde os primeiros dias de aula, e uma coisa que tem sido recorrente, é essa questão de fugir do foco, entende? Do assunto proposto pelo professor, por exemplo. Então, assim, e quando me trouxeram essa questão dos vídeos, da gravação... Eu esqueci de ver o vídeo lá no Moro. Mas as provocações feitas, né? Ô, pelo amor de Deus, mano, esse moleque tá falando faz 10 minutos e o cara não conseguiu ainda usar mais do que 4 palavras diferentes. Que é isso, irmão? Pra realmente ter essa coisa chocante. É pra induzir eventuais falas equivocadas. Realmente pra ter repercussão, entende? Pra ter repercussão. Mesmo porque ele fala, pra um nicho. Entende? Ele fala pra um nicho e a faculdade fala pra quem? Não é pra um nicho também? Vocês que estão aí? Que aderem a esse pensamento coletivo que nem é um pensamento produzido por vocês? Vocês recebem isso aí e aceitam que nem uns gadinhos? Concordo. Inclusive, essa aula aqui é psicologia, Desenvolvimento psicológico em desenvolvimento ensino. psicológico, Sabe nem o nome da ensino. matéria. Não é debate político. Certo? Então a gente está aqui tratando de assunto que não é para debater
a coisa desse sentido. Né? E ainda mais, O professor faz uma crítica ao capitalismo, eu não posso me opor, não? Não posso me opor, não? Você ficar gravando o troço aqui sem ter permissão de ninguém. Sabe o que você faz? Você desmatricula de uma universidade pública, matricula na particular lá. Lá eu não vou fazer isso. Se você quiser pegar alguma parada nossa, você pede permissão antes. Só isso. Vale então, né? Valeu? Vou pedir não, valeu não. Olha só. Valeu sim, meu irmão. Senão tu pega essa porra aí e desliga essa merda aí, meu. Olha só que beleza. Só faltou tocar isso na aula da universidade pra ter corrompida. Tá maluco, irmão? Se eu sou o diretor disso daí, eu boto isso aí lá no falante da sala pra tocar. Cala a boca aí, merda! Vocês são tudo burro! Valente. Só um conselho, se você tem tanto a mostrar, você tem tanto conhecimento a produzir, grave assim mesmo, falando sobre o que você pensa, teoricamente. O que eu fiz em todos os vídeos até agora? Tem algum conteúdo lá que não é produzido a partir dos meus questionamentos? Não vi produção de conhecimento nenhuma, vi exposição aos outros. Professor, com todo respeito também, mas olha a aula que o senhor dá, é para levantar debate sobre essas questões. Quem que questionou o capitalismo? Assiste meu vídeo lá, professor. Se você não assistiu, assiste lá então. Tá lá a opinião de 3 mil pessoas, pelo menos, em cada um. Olha lá. Peraí, Matheus, só um pouquinho. Deixa só um pouquinho falar. Eu vou abrir um parênteses aqui, ele comentou provavelmente 3 mil pessoas, sei lá quantas, mas os primeiros comentários eu vi pelo menos uns 3 falando do Matheus, falando, olha o sotaque, tinha que ser de lá pra falar desse jeito. E tinha vários comentários sendo ofensivos com o professor pelo sotaque, que a gente sabe de onde é, porque é de uma região do Brasil, em específica, que é muito atacada por muitos motivos. Enfim. Uma região, os comentários vêm de uma região do Brasil que é muito atacada por motivos. Olha que os caras... Olha que negócio escroto, irmão. Olha o que o cara tá falando, velho. Não tem um controle sobre isso. Não tem. Mas deixou lá, né? Eu tô terminando de falar. Eu não apago ninguém, eu sou contra a censura. Pode falar o que quiser lá. Will, eu tô falando. Eu gostaria que você respeitasse a minha fala, por favor. Fica à vontade. Eu não falei nada enquanto você Tô fazendo uma colocação que eu não controlo. Comentário de terceiros, não controlo. Você consegue restringir no Deixa só o colega falar ali, gente. Peraí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, mas eu não faço Só isso. você falar depois. Minha liberdade, eu não restringo ninguém. Will, por favor, silêncio. Enfim, isso mostra que o grupo de pessoas que gosta de assistir os seus vídeos, e você tem, como o amigo disse, a total liberdade e possibilidade de bloquear e restringir comentários que não são só absurdos, como criminosos também. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte. A UNB, como o professor disse, sim, tem um pensamento majoritário de esquerda. Isso pode ser fato, não sei, na verdade, acho que é inclusive discutível, dependendo da área. Porque, por exemplo, eu pego também matéria na história, há uns bons anos, antes de você chegar, que a maioria dos professores que eu tive, posso citar nomes, inclusive, mas não vou por respeito à imagem deles, que tem um pensamento muito liberal. Um pensamento extremamente de direita. Já tive professores que chamaram, por exemplo, a ditadura militar de revolução. Já tive professores que falaram fortemente contra a União Soviética e trouxeram textos de militares dos Estados Unidos para falar de Guerra Fria. Você está entendendo que existe uma ideologia aí? E essa ideologia sempre está. E é liberdade do professor. O professor ele tem um doutorado, ele tem um desenvolvimento científico que levou ele a essa posição em que ele está. Tudo bem, o aluno também tem onde questionar, ponto. Você fala, eu tô falando, por favor. Que tem a ver o que o cara tá falando, mano? Ou seja, o cara tá defendendo o professor, falando que o professor tem o direito de ir lá e ensinar o que o professor sabe. Não me diga. O cara tá falando... Em outras palavras, o professor tem o direito de vir aqui e ensinar o que ele sabe. Sério? Caramba, dane-se! É isso aí. O professor tem que fazer isso aí mesmo. Ele vai ensinar o que ele sabe. E o aluno vai questionar. Não é obrigado a concordar. Vai perguntar. De quando em quando ele pode concordar, pode entender uma coisa que ele não entendia direito. Depende. E daí, porra? Meu Deus, irmão. Também o direito de doutrinar? Não, claro que não. Doutrinar é diferente de você ensinar o que você sabe. Quando você ensina o que você sabe, você está aberto a questionamentos. E inclusive você, olha que doideira, inclusive você, dependendo do que você ensina, dependendo do contexto, você pode acabar aprendendo com algum aluno que tem uma informação que você não tem. Não é porque você é professor que você tem todas as informações do mundo. Não tem nada a ver. Muitos professores têm um posicionamento completamente diferente do meu, completamente diferente de várias outras pessoas, e nem por isso ninguém fica, enfim, tratando dessa forma, porque, como a professora falou, o professor tem liberdade. Seja para ser um liberal, seja para ser comunista, seja para ser o que ele for, porque isso também é liberdade de expressão, isso é liberdade de lecionar do professor. Mas não deveria ser na sala de aula, meu Deus. Wilker, super fascista, visivelmente um ditador. Seu merda, você tava aqui na aula, né, seu bosta? Mandou R$5. Sala de aula porque o professor desenvolveu conhecimento, por exemplo, Marx. Marx é um dos principais pensadores e que desenvolveu teoria sobre o capitalismo. Marx não escreveu nada sobre o socialismo. Marx escreveu 3 livros gigantescos sobre o capitalismo, inclusive liberais, inclusive vários autores que talvez você goste, se basearam em Marx para fazer refutações sobre o capitalismo. Não importa. Refutando ou não, é
produção de conhecimento científico. Que pode e deve ser questionado. É isso. Não importa. É produção de conhecimento científico. E as pessoas têm total liberdade de expor ele aqui. E de questionar? Como eu faço? Sim, beleza, de questionar. Mas não é um problema nenhum conteúdo aqui ser exposto. É isso, você que só questiona, mas você trata como se fosse um problema um professor na Universidade Federal ser marxista. Assim como não é um problema, assim como não é um professor ser antimarxista. Sabe, o professor ele tem a posição que tem, a partir do estudo que ele tem. Eu não coloquei nesses termos e o problema pra mim é em sala de aula. É isso. Sim, a sala de Ele aula. pode pensar como ele quiser. Vem cá, gente. Vamos entender o que é então a sala de aula? Vamos entender o que é a sala de aula. O cara aqui que tava falando, ele pensa que o Wilker, ele tá direcionando uma crítica ao professor de forma pessoal. Não tem nada a ver. O professor pode ter a formação que for, ele pode ser marxista, pode ser uísta que for, não interessa. O que o cara aqui ele tá mostrando é a doutrinação em sala de aula, a impossibilidade que você tem de colocar o contraponto. Os erros do passado não definem a pessoa Entendeu? que você se tornará no futuro. É esse aí que é o negócio. E a própria professora deixou isso daí claro, da maneira como ela agiu, né? Com um cara aí. No aerofólio do Civic mandou R$5. Tem um autor francês chamado Roland Barthes, ele escreveu um livro sobre a aula. Na verdade, esse livro chama-se A Aula. É uma aula que ele vai dar na primeira apresentação dele na classe dos outros literários de Paris, beleza? Roland Barthes, depois vocês vêm para saber quem ele é. Ele é um cara fantástico e eu gosto muito desse texto dele. Entre outras coisas que ele vai falar, a aula é a produção de um discurso. O que a sala de aula faz? Que produz um discurso que é diferente de todos os outros discursos que a gente vivencia no nosso cotidiano. O que a gente faz aqui que a gente não faz em nenhum outro lugar? Aqui a gente pode debater abertamente. Agora, se alguém estiver gravando, pede licença. Deveria. Tá, tudo bem. É uma questão de respeito, Abertamente. Tá bom. uma questão de educação. Você é bem educado. Você é bem educado. O mal educado sou eu. Tô vendo no seu tom aí. Tô vendo. Educadão. A gente debate em várias Vocês tinham que ver. esferas políticas, concordo? No partido, na vida social, em espaços que a gente, no DCE, não é verdade? Mas aqui a gente debate fazendo o quê? Que é diferente de qualquer outro lugar. O que a gente faz aqui? O que é que vocês vão ter essa aula mais pra frente? A senhora quer dizer ciência, conhecimento. O que é específico? O que não está daqui? acontecendo, infelizmente. Produção de conhecimento. Acabei E o de falar, que a eu sala fui de aula ignorado. faz de Aí ela produção? repete, Porque e é outros relevante espaços ouvir. também produzem conhecimento. Por exemplo, o espaço assim, do sindicato produz conhecimento. O que a gente faz com o conhecimento que a gente produz aqui? A gente democratiza. Então, a sala de aula é um espaço de produção democrática de um conhecimento. E qual o conhecimento? Científico, mas é ideologizado. Mas sempre é ideologizado. Qual é o conhecimento? Não deve ser assim nem para um lado nem para o outro, professor. Gente, É o que eu tento tô dando apresentar. aula. Tá. Produção de conhecimento historicamente produzido. Isso quer dizer o quê? Historicamente construído. Essa produção de conhecimento historicamente produzido, ele é democratizado aqui. Percebe? Então não é qualquer conhecimento. É um conhecimento histórico e que advém de uma produção de conhecimento científica, que é diferente, como a gente viu já na outra aula, de outras produções de conhecimento. Todo mundo concorda aqui? Beleza. E o que sustenta essa relação de produção de conhecimento é uma relação. Que relação é essa? Seria trocas? Trocas. Mas o que constitui essa troca que é diferente de qualquer outro lugar? Aluno, professor. Aluno, professor. Essa Aula do que esse cara tá assistindo? Oi, Tozinho, essa aula aqui é da disciplina vergonha alheia. é a relação por dentro. que constitui esse espaço. Existe uma relação professor-aluno e esse espaço da relação professor-aluno, ele serve para democratizar um conhecimento historicamente e cientificamente produzido. O que significa que se não tiver essa relação, a produção de conhecimento não se dá. E a produção de conhecimento não consegue se dar sem essa relação. Beleza? Qual é o fundamento dessa relação? Respeito. Também. Mas a gente também tem respeito em outras relações, não tem? Então, respeito, ética, isso também alicerça, poderia alicerçar todas as outras relações, não é isso? O que alicerça essa relação? Autoridade, hierarquia. Qual é o estabelecimento dessa relação? Não, confiança era bom. Também é. Mas não é. Também. Mas é. Um professor que sabe algo e um aluno que precisa aprender algo que esse professor não sabe. Então, eu tenho algo, Mateus, Larissa, Ofélia, para ensinar para vocês que vocês ainda não sabem. Se vocês acham que sabem, essa relação não se deu. E ela não é necessária. Percebe? Se eu parto do pressuposto que o que está acontecendo aqui é algo que eu já sei,
é algo que não sustenta e não alicerça essa relação não existe. Só que uma coisa muito interessante acontece nesse processo. O professor entrega algo que ele produziu, compartilha com o seu aluno, e aí uma coisa mágica acontece. Esse aluno começa a ensinar coisas sobre aquilo que o professor está ensinando que o professor não tinha visto. Porque o aluno tem um excedente de visão, uma forma de ver este professor e de entender aquilo que está sendo democratizado, ensinado, que ultrapassa a própria forma como o professor ensinou aquilo. Vocês entenderam? Porque o conhecimento se atualiza na relação professor-aluno. Qual é o problema que estamos enfrentando aqui? Que para essa relação acontecer, existe um pacto. E esse não é um pacto formal. Alguém aqui assinou algum documento? Não. Mas tem um pacto. Eu posso chegar aqui e fazer o que eu quero? Não. Por que não? E olha que eu tenho liberdade de cátedra. Mas por que eu não posso fazer o que eu quero? Eu tenho um pacto. Ela pode fazer tudo. E esse pacto, ele é institucional, porque essa relação não se dá em qualquer lugar. Ela se dá dentro de uma relação institucional. Estão me entendendo até aqui? Agora ela tá dando uma aula do que ela... de qual o papel dela como professora. Rapaz, que desperdício de tempo, hein? Eu tenho que, junto com o Matheus Ofélia, preparar o material, produzir uma série de questões que vão balizar isso aqui, ó, produção de conhecimento historicamente construído. Sacaram? Isso é o que a gente fala das dimensões formais desse nosso pacto. Mas tem a parte de vocês também. Vocês têm que estar aqui. Vocês têm que fazer a prova de vocês, os trabalhos. Não é isso? Vocês não podem chegar aqui de biquíni? Podem? Podem, mas vocês têm liberdade. A gente não tem liberdade? Mas pode. Não. Mas vocês têm liberdade. Isso aqui nos coloca com um problema fundamental. Porque o pacto, ele tem dinâmicas e regras institucionais, mas ele também tem dinâmicas e regras éticas, que estão alicerçadas pelas bases institucionais das regras. Ou seja, eu posso, mas eu não faço o que eu quero. Vocês podem. Pergunta pro pastor Júnior se pode. Você vai ver o stop da última trombeta. Mandou R$5. Vocês não fazem o que vocês querem, porque nós temos práticas que instanciam nessa relação nesse pacto. Então a gente tem modos de falar, modos de se vestir, modos de conduzir. Não é isso? Não é isso ou eu estou errada? E vocês também têm como me exigir ao Matheus, a Ofélia, se a gente também não cumprir a nossa parte. Dentro dessas dimensões das regras formais e informais, tem uma questão que é central. Nós temos um princípio de construção de conhecimento desse espaço coletivo que só diz respeito às pessoas que fazem parte desse espaço coletivo. Oh, meu Deus do céu, alguém vira pra essa professora e fala: professora, a gente sabe que você tá aqui pra ensinar o que você sabe, a gente tá aqui pra aprender o que a gente não sabe através de você. Isso não significa que eu tenho que concordar, eu não posso opinar e questionar, caralho. Da mesma maneira que eu, Ofélia e Matheus, estamos aqui, quarta, sexta-feira, preparando material, trazendo coisas para instanciar e organizar essa relação tem como objetivo... Tá bom, eu não vou aguentar mais. Você tá louco, desintoxica isso, irmão. Só tem uma solução pra... Ô, louco, não é isso aqui não. Só tem uma solução, irmão. 40 dias e ele ainda vive. Ele tem realmente uma grande força. Você precisa de ajuda. Nunca. Não preciso. Mas logo... Essa aqui é a verdadeira aula! Se eu não morrerei enquanto não tiver cumprido a vontade de meu pai. Seu pai? Sim, o Senhor Deus. Se você é o Filho de Deus, por que ele deixa que você sofra tanto? Pois acredite, eu sofreria muito mais do que isto para ter o amor de Deus. Eu tenho um plano. Atire-se daqui abaixo. Quando elas virem que os anjos salvam, elas acreditarão. Elas saberão que você é o Filho de Deus. Você diz que está escrito que eu serei salvo. E está. Mas também está escrito: você não tentará o Senhor seu Deus. Estou disposto a lhe dar tudo isso. Não é seu para que possa me dar. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Patérica! Satanás, retire-se daqui.
porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. Essa é a aula, porra. Toma essa aula aí também. Xandão Urubu do Pi? Isso não existe. Rapaz, ali é nunca. O maior piramideiro que tem é Super Xandão, velho. O cara faz live o dia inteiro, velho. O Xandão tudo fudido no Skyrim. Rapaz, eu gostaria de saber como um cara consegue ser tão grande. Se alguém já foi perseguido, fui eu. Estampar meu botão! Infelizmente, o valor do cara não se resume apenas ao fato dele ser trabalhador. O que mais tem é homem que é trabalhador pra isso, só que é um canalha. Olha isso, velho. Ai, olha isso! Igual bom trabalho, porra! Esforço máximo! Lá vai, olha lá. Cê é louco, bom demais. Vai tomando, porra. Tamo junto, Deus abençoe vocês aí. Eu vou dar um gank no Ryuji aqui, tá? Que eu já tinha prometido pra ele. Eu sei que o Hard pediu gank, mas eu já tinha falado de ser que ia dar um gank no Ryuji lá pra dar uma força nas lives. Dei uma força pra ele lá, ele tá jogando um LOL lá. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tamo junto.